Olá, clientes e amigos, segue a página da Mega Sul Laranjeiras, David Silva na área de novo. Acabou de chegar para mim direto da loja, tá? Tá cheirando a leite aqui, ó. Essa Amarok 2424 4Motion, tá ok? E eu vou fazer uma mistura nesse carro aqui na aplicação de Sulfilme. Eu vou aplicar o térmico na frente, que no caso o nano cerâmico, 50%, e lateral traseira o foto cromático, tá? Que é o nano carbono. Esse carro vai ficar top, ó.